Olá, hoje é dia de falar de saúde. Eu estou aqui com a doutora Natália Guerck Gomes, que é ginecologista e obstetra. E a gente vai falar, doutora, hoje sobre um assunto muito importante, né? Um assunto que envolve a vida dos casais, que é a infertilidade, doutora. E nesse caso, né, o que define e quando também que é considerado que um casal, vamos falar assim, está passando por essa fase de infertilidade? Olá, tudo jóia? Isso mesmo, até o assunto infertilidade foi uma sugestão do público que nos acompanha. Surgiu essa demanda do assunto, então a gente vai falar um pouquinho mais. A infertilidade, ela é definida quando um casal que tem uma exposição adequada ao coito, relações sexuais frequentes, sem o uso de nenhum método contraceptivo, não tem sucesso numa gestação espontânea após 12 meses de tentativas. Doutora, quando esse fator deve ser investigado, então? A investigação acontece com base no conceito. Passou 12 meses de tentativas e não veio a gestação espontânea, a gente abre o protocolo de investigação. É importante também a gente saber que, em se tratando de pacientes mulheres acima de 35 anos, a gente espera apenas 6 meses para abrir o protocolo de investigação da infertilidade, porque existe uma taxa maior de infertilidade acima dessa idade. Quais são os fatores de risco? É importante a gente falar sobre eles também. Com certeza. É muito bacana porque os fatores de risco, quando a gente vai revisar a literatura, olhar o nosso material, eles são os mesmos para os homens e para as mulheres, os primeiros 4, 5 fatores. E o primeiro, tanto para o público feminino quanto masculino, é a idade. Com o passar da idade, aumenta a infertilidade. Infecções pélvicas nas mulheres, o tabagismo, obesidade, exposição à quimioterapia, radioterapia, homens, o uso de anabolizantes. Então, tem uma série de fatores que vão aumentando essa taxa de infertilidade com o passar do tempo. Doutora, e a infertilidade, ela depende, né, tanto do homem quanto da mulher, né? Não é um fator só de um ou de outro, né? E tem uma taxa aí também no meio disso tudo, né, de ocorrência, né? Exato. O que é muito importante, até para a gente quebrar o estigma em torno da infertilidade, sempre que a gente está investigando o casal. Então, até que eu consiga delimitar qual a causa da infertilidade, ela é uma infertilidade conjugal. Estima-se que mais ou menos 15 a 20% dos casais não vão ter sucesso numa gestação espontânea nesse primeiro ano, que é o público considerado infértil que eu vou investigar. Dentre as causas de infertilidade, a gente distribui em 3 grandes grupos. Mais ou menos 25% se refere a causas anatômicas femininas, 25% a causas hormonais femininas, 40% a causas masculinas e um 10% que a gente não consegue explicar após a investigação qual é a causa. Então, os dois lados são causadores de infertilidade e por isso requer investigação. Então, doutora, até quando o casal deve esperar? Qual é o limite, digamos assim? Essa é uma pergunta bem comum, até surge em conversas com os amigos, né? A medicina, a obstetrícia em si, ela é muito cruel com as mulheres. Ela diz que após os 35 anos, nós somos consideradas mães idosas. É uma gestação senil. E por que essa data dos 35 anos? O que a gente faz hoje, então, é uma medicina baseada em evidências e vem se observando que, após os 35 anos, aumenta muito a taxa de aborto espontâneo, trabalho de parto prematuro, ruptura da placenta antes do tempo, alterações cromossômicas, malformações, doenças, e isso se deve à idade dos nossos óvulos. As mulheres, no interior do útero de suas mães, já têm os folículos, que são os precursores dos nossos óvulos. E à medida que a gente vai envelhecendo, eles também vão envelhecendo. Então, o óvulo terá 35 anos.
Além de que, a partir da terceira, quarta década, é muito mais comum as mulheres desenvolverem doenças, comorbidades, como hipertensão, diabetes, obesidade, alterações tiroidianas, que também influenciam no sucesso da gestação. Então, doutora, alguma dica para quem está nos assistindo para que possa, então, trabalhar com tranquilidade a sua fertilidade? Tem uma dica bem especial. Com a modernização, o mundo atual, as mulheres estão jogando a maternidade mais para posterior, mais para frente. Então, uma dica é, quando fizer 30 anos, faça uma avaliação da reserva ovariana. Se dê isso de presente, principalmente para aqueles casais que não têm o desejo reprodutivo imediato ou que querem ter mais de 1 ou 2 filhos para fazer uma programação. Essa investigação ela é feita pelo ginecologista e, em casos de necessidade, a gente encaminha para o fertileuta, que é o especialista em reprodução humana. Então, a gente tem recursos e tem também para quem pedir ajuda. Certo. Muito esclarecedora essa entrevista. Obrigado, doutora. E você que tiver alguma dúvida, procure as redes sociais da CIS sempre para estar bem informado. Obrigado, doutora. Obrigada, Éder. Até a próxima.